Fala meu amigo, minha amiga, começando mais um podcast do Fantasy BR, o seu podcast de Fantasy Futebol no Brasil e no mundo. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar trazendo para vocês aqui tudo de Fantasy Futebol para essa próxima rodada, para essa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns jogadores, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente do nosso podcast. Se você estava ouvindo, vem acompanhando, sabe como é que a gente vinha fazendo. Se você ainda não ouviu o seu primeiro podcast, só para explicar, a gente fazia um podcast falando de cada um dos jogos, falando sobre os jogadores, né? Quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends de cada um dos times, falando quem eu acredito que é titular, quem é reserva, quem pode ser aposta. Mas isso tudo acho que você consegue analisar nos nossos rankings, né? Toda quinta-feira a gente solta os rankings, a gente atualiza todo dia até o domingo, e isso acaba ficando um pouco defasado porque na quinta, na sexta, acaba saindo muitas notícias de lesão de jogadores que ficam fora e acaba ficando um pouco defasado aí as informações do podcast. Então, o que eu fiz? Eu mandei para vocês trazerem pra gente perguntas, eu separei alguns tópicos de alguns jogadores, eu vou falar sobre algumas situações aqui que eu acho relevantes pro Fantasy nessa semana e nas próximas. Eu espero que vocês curtam, se puderem dê um feedback depois lá, seja no Instagram, seja no Twitter, fala o que você tá achando. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o A.J. Brown. Uma pergunta que fizeram é se o A.J. Brown volta a ser um wide receiver top 10, né? O A.J. Brown que veio de lesão, né? Vem de lesão, ficou um tempinho fora, perdeu 2 partidas o A.J. Brown. Não vem jogando muito bem nessa temporada, não teve nenhum grande jogo ainda nessa temporada o A.J. Brown, mas eu acho que ele ainda, não sei se para top 10, eu acho que talvez não, tá? A gente tem outros wide receivers crescendo aí no Fantasy nessa temporada. Eu acho que top 10 é um número muito alto, talvez pro A.J. Brown alcançar. Ele é um cara que tem tido uma média, um target share ali de 21, 22% nesse time do Tennessee, né? É o maior da equipe, o maior target share da equipe, só que é um número baixo, porque são apenas 6.3 targets por jogo para ele, não é um número muito alto de targets para um wide receiver top de linha. A gente esperava um A.J. Brown ali com cerca de 10, 11 targets por jogo, mesmo com a chegada do Julio Jones, a gente esperava algo mais ou menos em torno disso aí pro A.J. Brown, só que infelizmente o ataque do Tennessee não tá muito bem, né? Tirando o Derrick Henry, ninguém tá produzindo muita coisa. O A.J. Brown, assim, o teto dele foi na semana 2, ele teve 9 targets. Eu acho que ele vai crescer, porque ele tá voltando de lesão. Semana passada foram 6 targets apenas para ele, mas eu acho que ele vai crescer aos poucos. Eu acho que esse ataque do Tennessee tem tudo para crescer. Não tem um calendário muito complicado, o Tennessee daqui para frente, né? Então eu espero um A.J. Brown, não para ser um top 10, mas eu acho que ele ainda pode talvez ser um wide receiver 1 baixo no Fantasy, talvez até ali um wide receiver 2, dependendo de quem seja o seu wide receiver 1, tá? Não descartaria ele, não buscaria uma troca, não venderia o A.J. Brown agora porque ele tá em baixa. Inclusive eu compraria o A.J. Brown, achei uma boa hora para comprar o A.J. Brown, porque a galera tá com um pé atrás muito grande nele, beleza? Então eu acho que o A.J. Brown ainda é um cara que pode vingar no Fantasy Football para essa próxima semana, para essa temporada ainda. Segunda questão aqui que perguntaram pra gente é sobre o Stefon Diggs. O que fazer com o Stefon Diggs? Diggs que saiu muito alto, né? Foi wide receiver 3 nos drafts aí no Fantasy nesse último ano, né? Nesse draft de 2021. Infelizmente o Diggs não tá produzindo muita coisa, não tá produzindo o que a gente esperava que ele fosse produzir, né? A verdade é essa. Eu acho que a gente esperava um Diggs produzindo números parecidos, talvez ali com o que o Cooper Kupp vem fazendo aí nessa temporada. Algo mais ou menos como o Davante Adams vem fazendo, porque o Stefon Diggs é um cara que a gente investiu um capital muito grande, né? O Stefon Diggs até agora no Fantasy Football, deixa eu pegar aqui os números dele para você ter uma noção sobre a questão de pontuação. Ele é apenas o wide receiver 25 no momento, inclusive está atrás do Emmanuel Sanders, né? O Stefon Diggs. Ele tem sido um cara consistente, tá? Na Liga PPR, o Stefon Diggs tem sido um cara consistente. Na semana passada ficou um pouquinho mais abaixo, né? Foi um jogo até estranho, porque ele foi apenas o terceiro wide receiver do time em rotas percorridas, atrás do Emmanuel Sanders e do Dawson Knox, tá? Mas eu acho que o Diggs ainda tem muito potencial para crescer. Eu não vejo o Diggs mantendo-se abaixo do Emmanuel Sanders, por exemplo, ou se mantendo nessa posição de número 25 no Fantasy.
Eu acho que o Stefon Diggs tem um potencial grande, joga num ataque muito bom. Eu sei que tem o surgimento do Dawson Knox, o Emmanuel Sanders chegou e está sendo importante, mas o Diggs é o principal wide receiver desse time. É o cara que a gente espera, né? Que a gente imagina que vai dominar aí, que vai ser um cara para brilhar, até porque se a gente dá uma olhada no target share da equipe, ele tem 27%, é um target share altíssimo, é uma média de 9.5 targets para o Stefon Diggs por jogo, tá? Eu acho que o que está faltando pro Diggs é entrar na end zone, é isso que ele não está conseguindo, é isso que a gente não tem visto ainda no Stefon Diggs essa temporada. A partir do momento que ele começar a ser mais utilizado talvez em red zone, ser mais utilizado ali perto de linha de gol, eu acho que a gente pode ver o Stefon Diggs brilhando. No jogo passado foram 5 targets, né? Mas nas últimas 2 partidas foram mais de 10 targets para ele. Eu acho que ele tem uma média boa de targets na equipe. Eu não acho que esse número de 5 targets da semana passada vai ser um número que vai se manter, logicamente que não. O Diggs é um cara para ter 10, 11, 12 targets por partida. Então eu espero um Stefon Diggs mais utilizado, principalmente em situação de red zone, né? O que a gente tem visto é muito Dawson Knox e Emmanuel Sanders sendo utilizado, Zach Moss correndo bastante, fora o Josh Allen que também, né, corre com a bola e tal, isso acaba atrapalhando um pouco o wide receiver, mas não me preocupo ainda com o Stefon Diggs, não acho que é um cara que vai ser um bust ou vai ser uma decepção essa temporada, ainda espero que ele melhore pro resto da temporada. Mas uma situação importante que eu quero falar com vocês aqui é sobre o Michael Thomas. Sim, não sei se você se lembra, mas o Michael Thomas ainda tá vivo e tá quase voltando, né? O wide receiver do New Orleans Saints está na pup list, então a partir da 7ª semana ele pode jogar. O Saints está de bye agora na semana 6, né? Então acaba esse período fora aí do Michael Thomas. A gente não sabe se ele vai jogar na semana 7, logicamente. Vamos ter que aguardar a questão dos treinamentos e tudo mais. Mas ele já pode voltar. Então, cara, fica de olho no Michael Thomas. Ele pode, não acredito que ele vai estar livre, mas eu acho que é um momento que você pode tentar buscar uma troquinha aí por ele. Eu acho que ele vai voltar. Não vai ser um Michael Thomas para ser um top 10, pelo menos eu não acredito nisso. Até porque na temporada passada a gente viu que o Michael Thomas não jogou muito bem, teve problemas de lesão e tal. Não é o Michael Thomas que volta, que chega para 2021... como terminou 2019, por exemplo, que ele estava voando, né? O Michael Thomas em 2019 estava voando. Mas a gente sabe que tem um QB lá que pode fazer ele produzir. O Jameis Winston já teve jogos nessa temporada que dá esperanças, né? Ele teve 2 jogos muito bons, o primeiro contra o Green Bay e o último contra o Washington. Inclusive o jogo passado muito bom dele, melhor jogo dele, eu acho, aí na temporada, talvez. E ao mesmo tempo também teve alguns jogos bem ruins, né, contra defesas mais complicadas, contra Carolina, contra New England, mas eu acho que o Jameis Winston tem potencial para fazer o Michael Thomas ser um wide receiver top 20 no Fantasy novamente, tá? Lembrando que o Michael Thomas vai chegar para ser o wide receiver 1 do time, né? O time que tem um Marcus Callaway, Deontay Harris, não tem grandes wide receivers ali para brigar por targets. Eu acho que o Michael Thomas chega para a próxima temporada, para essas próximas 2 semanas aí, né, para a semana 7 que ele deve voltar, sendo um cara importante, sendo um cara que no mínimo você vai conseguir escalar para flex. Basta apenas a gente analisar para saber se ele vai ter condição de jogo, e já nessa próxima semana 7 contra o Seattle Seahawks fora de casa, o confronto é ótimo para ele, tá? O confronto contra o Seattle é muito bom pro Michael Thomas. O Seattle Seahawks é a 6ª defesa que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy Football, então já pode ser uma semana bem interessante para ele voltar e já voltar tendo um bom impacto no Fantasy Football. Falar um pouquinho sobre o Myles Gaskin, que na semana passada, né, nesse último jogo, desabrochou para a temporada. O Myles Gaskin, que teve um grande jogo, foi o melhor running back do Fantasy, 31.9 pontos para ele em ligas PPR, surreal que o Myles Gaskin fez. E a pergunta que fica é: o Myles Gaskin voltou, porque na temporada passada o Myles Gaskin foi um dos melhores running backs do Fantasy, foi uma das grandes surpresas da temporada, e foi draftado em 2021 para ser um running back 2 ok, né? Um running back 2 seguro para o Fantasy Football, a gente confiava isso nele, mas infelizmente ele não conseguiu produzir nada, o Myles Gaskin. Apesar dele vir jogando, produzindo, que eu digo, conseguindo boas jardas por corrida e tudo mais, ele não vinha tendo volume de jogo, não vinha marcando touchdowns, até o momento não marcou nenhum touchdown terrestre, por exemplo, a temporada, marcou 2 touchdowns recebendo passe no último jogo. Então, assim,
O Myles Gaskin é um cara que não vem sendo muito aproveitado pelo Miami Dolphins. Lógico que o time tá sofrendo aí, né? O Tua tá fora e tudo mais. Mas o que a gente pode esperar do Myles Gaskin agora pro restante da temporada? Vamos conceituar um pouquinho que foi o jogo passado, né, contra o Tampa. O Myles teve apenas 5 corridas tentativas, pegou a defesa mais difícil da liga para running backs, então a gente já não esperava absolutamente nada dele, e ele não produziu nada correndo com a bola, só que ele conseguiu muita coisa recebendo. Foram 10 recepções para ele e 10 targets, então todos os targets ele pegou bola, ele conseguiu 74 jardas e marcou 2 touchdowns. Não foi situação de garbage time, porque ele estava sendo muito utilizado durante a partida, né? Durante o jogo ele foi muito utilizado, tá? O Myles Gaskin. Vamos lembrar que o Miami Dolphins no jogo passado teve alguns problemas na posição de wide receiver, tá? O time não contou com o Will Fuller, né? Que tá fora, não vai jogar durante um tempinho. O Fuller não deve jogar. O Devontae Parker também não jogou. Então, assim, são 2 jogadores importantes que estavam fora, e isso ajuda, logicamente, ao running back a receber mais passes, porque não tem muitas opções de passe ali naquele time do Miami Dolphins. Eu não espero o Myles Gaskin sendo um cara muito impactante ou muito importante pro fantasy football daqui pra frente. Não acho que ele vai ser um cara que vai desabrochar a ponto de brigar para ser um top 20 novamente ou algo do tipo. Vamos lembrar que na semana 4 ele fez menos de 1 ponto por jogo. Nas outras semanas ele vinha tendo médias ali de 8, 9 pontos por partida. São números muito baixos, tá? O Myles Gaskin não vinha sendo um cara consistente, não vinha sendo um cara que vinha jogando muita coisa. Eu acho que foi um jogo atípico dele. Inclusive eu acho que é um cara que você deve buscar uma troca. Não tô falando que ele vai jogar mal todos os jogos daqui pra frente, mas eu simplesmente não acho que ele vai ser um cara consistente como ele foi, que eu acho que esse jogo passado foi uma situação atípica. Pegou uma defesa que cede milhões de jardas de pontos para recebedores, a defesa do Tampa Bay, apesar de ser muito boa contra o jogo corrido, contra o passe, é uma das piores, se não for a pior da liga. Então ele se aproveitou justamente disso, se fez ali nas costas dos linebackers e tudo mais, mas eu não espero o Myles Gaskin sendo um cara para dominar o backfield, um cara para ter o volume de jogo que teve na temporada passada, por exemplo, e ser novamente um jogador de muito destaque no fantasy. Mas o jogador pra gente falar um pouquinho aqui é o Corey Davis. Estão perguntando aqui pra gente se vale a pena insistir no Corey Davis, né? Vale a pena a gente continuar apostando nele. Corey Davis até agora em 5 jogos teve altos e baixos. 2 semanas que ele explodiu, 3 semanas bem mais ou menos, né? Uma semana bem ruim na semana 2. O Corey Davis pra mim é um flex, é um jogador para flex aí pro restante da temporada. Não consigo ver um upside para ele a ponto de ser um wide receiver 2, porque ele tá com um QB rookie que vai ser inconstante durante a temporada. Não consigo ver o Zach Wilson sendo um cara constante a ponto de fazer o Corey Davis produzir semana sim, números de top 24, números de top 20. Eu acho que o Corey Davis algumas semanas pode explodir, como foi na semana retrasada, como foi na semana 1, e outras semanas ele simplesmente vai sumir. Isso é completamente normal. Eu acho que o Corey Davis é uma opção boa para flex ou para um wide receiver 3 aí para o seu time, em situações de bye. Bye, inclusive, que essa semana 6 é a bye do Corey Davis, né, do New York Jets. Então eu acho que ele é um cara que você ainda pode manter no seu time. Está sendo o principal wide receiver dos Jets, né? 21,6% do target share da equipe tá indo para ele, né? O segundo do time é o Elijah Moore, com 15% apenas. Tá com a média de 7,2 targets por partida, não é uma média muito alta, tá? Para ele, uma média de 60 jardas por jogo, uma média bem ok. Não espero uma grande crescente nisso, números bem medianos aí para um wide receiver número 3 pro Fantasy Football. Não consigo ver o Corey Davis muito mais alto e também não vejo ele caindo muito de produção, porque eu acho que ele é um cara que em algumas semanas vai explodir. Vai ser aquele cara bom ou bust, basicamente, ali toda semana. Falar um pouco de running backs, porque surgiu uma dúvida bem interessante sobre quem vale mais até o final da temporada. Darrell Henderson ou Kareem Hunt, né? Darrell Henderson do Los Angeles Rams e o Kareem Hunt do Cleveland Browns. E aí, quem que você acha que vale mais aí até o final da temporada? Na minha opinião, o Darrell Henderson tem mais valor por um simples motivo, 2 motivos. Primeiro, porque ele domina backfield, tá? O backfield dos Rams é dele.
Mesmo com o Sonny Michel no jogo passado teve 12 toques, acho que isso se deu pelo fato do Darrell Henderson ter se machucado durante a partida, ficou alguns snaps de fora, e o Sonny Michel entrou, correu, teve as suas oportunidades, mas o backfield, pelo que parece, é do Darrell Henderson. Ele é o running back 1 ali, meio que um workhorse desse Los Angeles Rams, que é um ataque muito forte. E além disso, o Darrell Henderson tem o calendário mais fácil para running backs no Fantasy Football, tá? Com base na pontuação cedida pelas defesas que ele vai enfrentar, é o calendário mais fácil do Fantasy para os running backs. No lado do Cleveland Browns, o Kareem Hunt está sendo um cara muito importante, está sendo muito bem utilizado, está tendo 14 toques por jogo de média. Ele está sendo um cara bem utilizado mesmo. Eu achava até que o Nick Chubb fosse sobressair um pouquinho mais. São 19 toques na bola para o Nick Chubb contra 14 do Kareem Hunt. Mas assim, o Kareem Hunt tem o limitador Nick Chubb e o Kareem Hunt vai sempre se limitar a ser um cara que precisa marcar touchdowns, tá? O problema do Nick Chubb é que o problema do Kareem Hunt, é que o Nick Chubb é o cara que vai correr a maioria das vezes, que vai ter muitos toques na bola, vai ser o principal carregador do piano ali nesse backfield do Cleveland Browns, e o Kareem Hunt vai ter que aproveitar muito bem essa oportunidade. Até você pode ver aí que o número de pontos por toque em ligas PPR para o Kareem Hunt é de 1.3, é um número muito alto, né? Para comparação, o Nick Chubb é de 0.8. Então, assim, é um número muito alto e ele precisa manter essa média para ele conseguir produzir bem no Fantasy. Ele vem sendo um cara que tem tido suas oportunidades também em Red Zone, mas, por exemplo, o Nick Chubb no jogo passado foram 6 toques na bola em Red Zone, no jogo retrasado também foram 6. O Kareem Hunt teve 4 e 2. Então, assim, são números que acabam impactando levemente no jogo do Kareem Hunt, porque acaba fazendo dele um pouco dependente de touchdowns para produzir números muito bons. Dito isso, eu não estou querendo dizer que o Darrell Henderson tem um valor muito mais alto do que o Kareem Hunt, porque não tem, porque, como eu falei, o Kareem Hunt é um cara que produz muito quando toca na bola, tá? Como eu acabei de falar, 1.3 pontos no Fantasy Football por toque na bola é um número altíssimo para um running back, tá? Você fazer uma comparação aqui dos números do Darrell Henderson, ele tem uma pontuação de 0.95 pontos na bola a cada toque na bola, tá? Então, eu acho que os dois estão no balaio ali de running back 2, eu acho que os dois estão nesse saco aí de running back 2. Eu acho o Darrell Henderson um pouquinho mais alto, que eu acho que ele tem um potencial maior por parecer ser um running back dominante desse Rams e ter um calendário em tese mais fácil. Em tese não, né? Um calendário que hoje a gente pode falar que é mais fácil do que o do Kareem Hunt, né? O Cleveland Browns tem o 13º calendário mais fácil entre running backs e o Darrell Henderson, né, com os Los Angeles Rams, tem um calendário mais fácil. Então eu acho que o Darrell Henderson é um cara que tem um potencial bom para inclusive ser um top 12 no Fantasy até o final da temporada, só se manter saudável, né? Uma coisa que a gente precisa é que ele fique saudável. Ele se machucou, né? Perdeu uma partida, jogo passado ele teve uns probleminhas de lesão. Eu acho que essas questões de lesão dele não afetam tanto ainda, porque eu acho que não é um problema crônico, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, logicamente. Outra dúvida surgindo é sobre o Brandon Cooks, cara. A galera perguntando se vale segurar o Brandon Cooks, se vale trocar o Brandon Cooks, o que fazer com ele, né? Já que o Brandon Cooks deu uma leve caída, né, nos últimos jogos no Houston Texans. Ele continua sendo absurdamente dominante, 33% de target share para ele. É um dos maiores target share da temporada para wide receiver, se não me engano é o segundo ou terceiro. 8.8 targets por partida, não é lá um número surreal, um número grandioso, mas é um número muito bom de targets. O Davis Mills fez um bom jogo na semana passada contra o New England Patriots e, por incrível que pareça, né, o Brandon Cooks não foi muito utilizado no jogo passado, não teve muitas recepções, foram apenas 5 targets em 3 recepções. O Brandon Cooks fez os 3 primeiros jogos muito bons, os 2 últimos jogos não foram muito bons para o Brandon Cooks. A gente precisa esperar um pouquinho a volta do Ted Bridgewater, que pelo que parece... do Tyrod Taylor. E pelo que parece, Tyrod Taylor, quando voltar, vai ser o QB titular desse time do Houston Texans. E eu acho que o Brandon Cooks, com esse volume de jogo que ele tem, tá? Principalmente com o Tyrod Taylor, pelo que a gente viu nas 2 primeiras semanas aí, a gente acredita que ele vai se manter numa posição para flex. Eu não tenho muita confiança no Brandon Cooks como wide receiver 2, justamente porque esse ataque do Houston Texans não é um ataque muito forte.
não é um ataque muito poderoso, e eu acho que isso pode afetar um pouco o Brandin Cooks, que apesar de ter um número alto de targets e tudo mais, de produzir muitas jardas, pode não ser um cara muito produtivo em pontuação para touchdowns, pode não conseguir marcar touchdowns em muitas partidas. Além disso, a gente está vendo alguns jogadores surgindo aí, né? O Chris Moore, na semana passada, fez um jogo bem interessante. O Houston Texans teve alguns jogadores crescendo nesse último jogo, dando opções para o Davis Mills, e as defesas estão focando totalmente ali no Brandin Cooks, praticamente, porque basicamente só ele de grande talento ali nesse ataque do Houston Texans na posição de recebedor. Mas, cara, eu não tentaria trocar o Brandin Cooks agora, porque ele tá numa leve baixa pelos 2 últimos jogos que ele teve. Acho que você pode manter o Brandin Cooks ainda por algumas semanas. Eu não acho que ele vai desfalecer totalmente, eu acho que ele vai voltar a jogar bem. Inclusive, o Houston Texans tem o segundo melhor calendário até o final da temporada para o wide receiver. Isso pode ser muito bom para ele. Eu acho que ele é o ponto focal desse ataque. Não é o ponto focal, né? Mas é o principal jogador do ataque. Então o volume de jogo dele sempre vai existir. É só a gente esperar para ver como é que vai ser a química com o Davis Mills. E se quando o Tyrod Taylor voltar, se vai voltar nesse ímpeto que tava aí nas primeiras 2 semanas. Pra gente fechar as perguntas que a galera mandou aí, né? Sobre o fantasy, sobre alguns jogadores, veio uma questão interessante, né? Porque uma pessoa falou pra gente que tá com o Mike Williams e que na área no mesmo time, né? Tá com os 2 wide receivers no mesmo time e não se sente confortável. Eu te entendo completamente, eu também não fico muito confortável com 2 wide receivers ou um wide receiver e um tight end. Eu não gosto de ter 2 jogadores do mesmo time no fantasy, a não ser que seja um QB e um wide receiver ou um tight end, fazer um stack com QB, aí sim eu acho que vale muito. Mas, cara, nesse caso, você tá com 2 caras que estão produzindo muito. Inclusive, o Mike Williams, pra mim, é talvez o grande destaque do Fantasy Football essa temporada até o momento. Esses 2 caras estão, assim, dominando tanto. Assim, o Keenan Allen tem 27% de target share, o Mike Williams 26%. Os 2 com mais de 10 targets por partida e mais de 6 jardas por jogo. O Mike Williams quase 100 jardas por partida, né? 6 recepções por jogo para eles. O Mike Williams com quase 100 jardas, o Keenan Allen com 74 jardas por jogo. São 2 caras que estão produzindo absurdos, 2 dos melhores wide receivers no fantasy hoje, né? O Mike Williams e o Keenan Allen são 2 dos melhores wide receivers hoje. Então, assim, cara, eu acho que não tem como ou não tem porquê se preocupar no momento com isso. O Mike Williams é o segundo wide receiver do Fantasy Football em pontos. O Keenan Allen é o 17º. Eu acho que os 2 estão sendo consistentes, estão jogando bem. O Mike Williams teve um jogo ruim na semana 4. Mas, cara, acontece. Eu acho que faz parte. O time não tem grandes jogadores para disputar target, não tem nenhum outro grande wide receiver. Os tight ends, de vez em quando, vão jogar bem, beleza, mas não são grandes tight ends, não são caras que vão tomar muito target. E tem o Austin Ekeler, que é o cara que vai ajudar ali a equilibrar o peso pro jogo terrestre, pro Justin Fields ter uma válvula de escape ali no backfield. Mas esses 2 caras eu não vejo como eles vão perder espaço, como eles vão deixar de produzir, tá? Porque eles estão produzindo muito bem, o Justin Herbert está muito consistente, o Justin Herbert está conseguindo fazer os 2 caras jogarem nos 2 jogos, né? Os 2 juntos estão conseguindo produzir muita coisa, uma média de target, né? De jardas por target boa dos 2 jogadores para mais de 10 por partida. Isso é muito interessante. O Keenan Allen é um pouquinho menos, né? Com 8.4, mas o Mike Williams com mais de 11 por partida. Então, assim, são 2 caras com produção muito grande. Eu acho que não tem muito o que se preocupar com isso. Eu sei que fica um pouquinho chato, né? Às vezes a gente ficar com 2 wide receivers do mesmo time. Mas, cara, num ataque bom, com um bom quarterback, os 2 caras produzindo muito, acho que não tem muito que a gente se preocupar, não. Bom, rapaziada, dito isso, eu vou falar um pouquinho agora sobre os jogos da semana. Não vou falar sobre os jogos como eu estava fazendo, muito demorado. Vou trazer um jogador que eu acho que pode ser um destaque de cada um dos times, né? Que é um destaque de cada um dos times aí pro Fantasy Football nessa próxima semana. Começando com o jogo de quinta-feira, né? Entre Tampa Bay e Philadelphia Eagles. No lado do Philadelphia tem que destacar o Jalen Hurts, o único jogador no Fantasy Football que tem sido no top 12, né? Durante todas as semanas, esse cara tem sido um espetáculo. Eu não apostava muito nele, queimei a língua. Tá jogando demais o Jalen Hurts, é um titularzaço, o Jalen Hurts. No lado do Tampa Bay, eu quero destacar o Leonard Fournette,
que pelo visto se tornou de fato o running back desse time. O Ronald Jones cada vez mais esquecido, tá? Pouquíssimo utilizado, e o Fournette está se tornando de fato o running back do Tampa, e um cara importante para fantasy, um cara que vale você ficar muito ligado nele. No lado do próximo jogo, vamos lá, falar do próximo jogo agora, domingo, em Londres, né? Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins. Do lado dos Jaguars, eu quero citar como destaque aqui o Marvin Jones, que, cara, 2 jogos bem ruins do Marvin Jones, né? Eu tô ficando um pouquinho preocupado com o Marvin Jones. Vamos ver esse próximo jogo contra o Miami, que sofreu muito com o Tampa Bay na semana passada, secundário. Vamos ver se o Marvin Jones consegue ressurgir, né? Sem o DJ Shark, talvez não tenha ali o grande... O cara que tirava um pouco o foco dele, né, das defesas e tal, que o DJ Shark e o Marvin Jones se alinhavam ali outside, meio que paralelos um ao outro e tal, em lados opostos, mas agora não tem mais o DJ Shark. Vamos ver se o Marvin Jones consegue voltar a produzir bons números, vamos ficar de olho nisso. Do lado do Miami Dolphins, a gente já falou, né, do Myles Gaskin, e eu quero citar o Mike Gesicki. O Mike Gesicki que voltou a ser um cara bem impactante pro fantasy depois de uma primeira semana bem ruim, a semana 2 mais ou menos. Ele tá sendo um cara muito utilizado, né? Tem sido um cara muito bem aproveitado agora pelo Miami Dolphins com o Jacoby Brissett. Eu acho que ele é um cara que você vale ficar de olho, porque ele não tá sendo muito visto. Vale você buscar o Mike Gesicki numa troquinha aí, porque Tyrande tá muito complicado esse ano no Fantasy Football. Próximo jogo, Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. Jogaço, né? Jogaço. Eu quero citar esse stack entre Lamar Jackson e Marquise Brown. Os dois jogando demais. Lamar Jackson já era figurinha carimbada que ia jogar muito, a gente já sabia disso. E o destaque meu maior é o Marquise Brown, porque o que esse cara tem feito no Fantasy Football essa temporada é simplesmente surreal. São jogos muito bons. E no jogo que ele não foi bem, que foi contra o Detroit, ele só não foi bem porque ele dropou 3 passes bizarros. Quem viu esse jogo, quem lembra de... Quem tem o Marquise Brown no Fantasy lembra e sabe disso. Na semana 3, ele dropou 3 bolas assim que... surreais. Inclusive ele poderia ter feito acho que 1 ou 2 touchdowns ali em bolas na end zone. Foi bem feio. Inclusive foi o único jogo que ele não produziu muita coisa no Fantasy. Mas, cara, o Marquise Brown já virou um wide receiver 2 consistente no Fantasy Football. No lado do Los Angeles Chargers, vamos falar do Austin Ekeler, porque o Austin Ekeler ressurgiu não, né? O Austin Ekeler, depois de uma semana 1 bem mais ou menos, a gente ficou meio preocupado, uma semana 2 ali também que não produziu muita coisa, ele começou a produzir números de running back top 5. O Austin Ekeler nos 2 últimos jogos, dominando o backfield, correndo muito com a bola, isso é importante, coisa que a gente não via muito do Austin Ekeler, que era correr com a bola, recebendo passes, logicamente, coisa que ele sempre fez, mas é um cara que está começando a dominar backfield, correndo com a bola, né? Coisa que a gente talvez não fosse esperar completamente, que eu acho que ele era aquele meio que protótipo de running back pass catcher, mas tá muito bem utilizado. O Austin Ekeler vai ser um cara muito importante aí para essa temporada no Fantasy Football. Carolina Panthers e Minnesota Vikings. Meu destaque vai para o Christian McCaffrey, e a gente está esperando que ele volte nessa próxima semana. Treinou na semana passada toda. A gente achou até que ele fosse voltar na semana passada, mas o Carolina segurou ele. Então, galerinha que tem o Christian McCaffrey, tem até o Chuba Hubbard também, vale ficar com a antena ligada, porque o Christian McCaffrey provavelmente está de volta. No lado do Minnesota Vikings, o alerta é a mesma coisa, mas pro Dalvin Cook, né? O Dalvin Cook que não jogou na semana passada e ficou fora na semana 3 também. Na semana 4 foi bem limitado. Vamos ver se ele joga nessa próxima semana. Lembrando que a bye do Minnesota Vikings é na semana 7. Então, não ficaria nada surpreso do Minnesota Vikings dar uma segurada no Dalvin Cook para trazer ele 100% aí para a semana 8, caso ele não jogue, filho. Alexander Mattison, titular saço absoluto. Sei que é um confronto muito complicado contra o Carolina, tá? Que é a melhor defesa contra running backs no Fantasy Football, a defesa do Carolina. Mas o Mattison, quando o Dalvin Cook não joga, ele é um monstro. Próximo jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears, tá? O meu destaque nesse jogo vai para Allen Robinson, cara, que infelizmente morreu, né? O Allen Robinson, morreu, né? Não quero ser trágico a esse ponto, mas o Allen Robinson, infelizmente, cara, deixou a gente na mão, assim, a gente não consegue confiar no Allen Robinson, apesar dele ter números de
números bons, né, de target share. São 24%, né, do target share da equipe aí pro Allen Robinson, né, um número muito alto, um número muito bom, mas são apenas 5.8 targets para ele por partida. É muito poucas jardas para ele. Para você ter uma noção aqui, a média de jardas, né, pro Allen Robinson nos targets apenas 7.6, e uma média de pouquíssimas jardas por partida para o Allen Robinson, 36 jardas por partida, né? Então, assim, não dá pra gente esperar muita coisa. Infelizmente, o Allen Robinson tá sendo um grande bust do Fantasy Football nessa temporada. No lado do Green Bay Packers, o meu destaque vai pro Robert Tonyan, que não tá jogando nada também, né? O Robert Tonyan não tá fazendo absolutamente nada. Depois de uma semana 2 que ele fez 52 jardas e um touchdown, eu alertei aqui no podcast, quando eu falei dos jogos para semana 3, que o Tonyan foi salvo por uma leve big play, né? Um touchdownzinho de 20 e poucas jardas, que ele não vinha bem, para não ficar muito animado com ele, que não estava esperando muita coisa, e de fato, nas últimas 3 semanas ele teve 4 recepções. Então, assim, Robert Tonyan, infelizmente, também é um cara que a gente não tem como apostar mais pro Fantasy. Vamos pro próximo jogo, que é Detroit Lions e Cincinnati Bengals. Eu quero falar agora sobre o DeAndre Swift. Logicamente, que é o cara que eu sempre falo nesse Detroit Lions, que é o DeAndre Swift. Mais um bom jogo para ele, pro DeAndre Swift. Produziu muito bem. Infelizmente, está dividindo o backfield das corridas ali com o Jamal Williams, mas isso já era esperado. A gente já sabia que isso ia acontecer. Ainda mais que o DeAndre Swift está meio baleado ainda. Tá com os problemas de lesão, não vai correr 100%, mas é um cara que tá tendo muitos toques na bola. Mais um jogo com muitas recepções e muitos targets para ele, né? Ele é o cara com o maior número de high value touches na liga, né? Para você que não sabe o que significa, são toques de qualidade, que são toques na bola dentro da linha de 10 jardas, ou então target, né? Quando o cara recebe target, no caso de recepções, quando ele tem toques na bola dentro da linha de 10 jardas, ou quando ele recebe um target, e isso vale para qualquer área, tá? Os targets valem para qualquer área do campo. O DeAndre Swift hoje é o cara com o maior número de high value touches na liga, com 7.7. Então ele é um cara que consegue produzir muito, porque os toques que ele tem na bola são toques de qualidade. Então acho que o DeAndre Swift continua sendo uma peça fundamental no Fantasy. Hoje ele é o 8º melhor running back da liga em ligas PPR. No lado do Cincinnati Bengals, o meu destaque vai pro Ja'Marr Chase, né? O Ja'Marr Chase, que muita gente ficou com medo do Ja'Marr Chase, que é o Ja'Marr Chase, e o cara tá simplesmente destruindo no Fantasy. São 5 semanas seguidas produzindo muita coisa. É um cara que a gente, como eu tenho falado, depende muito de big plays, depende de jogadas em profundidade. O Ja'Marr Chase depende muito ali de touchdowns longos, mas, cara, é um cara que tem tido um target share interessante de 24.8, mas assim, ele acaba dividindo muito com os outros dois, né? Com o Tyler Boyd e T. Higgins, os três, né? Com uma média de 7 targets por jogo, mas a diferença é que o Ja'Marr Chase tem uma média de jardas por target muito grande, que é de 15.5, uma média gigantesca de targets de jardas por target. Isso acaba sendo valiosíssimo para um cara com um talento absurdo como é o dele. Isso acaba fazendo com que ele produza big plays em touchdowns. Isso vai acontecer na maioria dos jogos, tá? Próximo jogo pra gente falar é Indianapolis Colts e Houston Texans. O meu destaque nos Colts vai pro Jonathan Taylor, né? Que depois de um início de temporada muito fraco nos 3 primeiros jogos, o Jonathan Taylor parece que desabrochou, fez 2 jogos muito bons. Vai ter um duelo muito bom agora contra o Houston Texans. Tendência de mais um jogo aí pro Jonathan Taylor brilhar no Fantasy Football. No lado do Houston Texans, eu queria deixar o meu destaque aqui pro Davis Mills, que fez um baita de um jogo contra o New England Patriots, tá? Mais de 300 jardas e 3 touchdowns pro Hulk. Um jogo que uma defesa difícil. A gente viu que o Tom Brady há 2 semanas atrás sofreu demais contra esse time do Houston Texans. O Davis Mills foi muito bem. Não vale botar o Davis Mills como titular contra o Colts, nada disso, mas eu acho que vale um destaque aí para ele, que fez um bom jogo nessa última semana. Próximo jogo, New York Giants e Los Angeles Rams. Nos Giants eu quero citar, logicamente, o Saquon Barkley, que se machucou, vai ficar de fora de 2 a 4 semanas, teve uma lesão completamente acidental, ele pisou ali no pé do defensor
Dallas Cowboys, vai ficar fora um tempo. Devontae Booker vai ser o next man up, né? O cara que vai substituir ele ali. No jogo passado ele teve bastante toque na bola quando o Barkley saiu. Foram 20 toques, 20 oportunidades para ele. Marcou 2 touchdowns no caso. Então, olho no Devontae Booker. No lado dos Rams, o meu destaque vai para o Robert Woods, que surgiu para a temporada, né? O Robert Woods apareceu aí para o mundo no jogo passado, né? 12 recepções, 150 jardas para ele. Foi um número de jardas ali, basicamente o mesmo número de jardas que ele teve nos 4 primeiros jogos somados na temporada. Então, assim, Robert Woods brilhou, fez um bom jogo, e a gente espera que isso seja o início de uma boa temporada para ele, né? Uma temporada de recuperação para ele, já que o Cooper Kupp já tá ali jogando demais. Mesmo no jogo que o Robert Woods brilhou, o Cooper Kupp teve 10 targets e quase 100 jardas. Então, a gente espera essa dupla num alto nível com o Matthew Stafford. Próximo jogo pra gente falar é o Washington Football Team e Kansas City Chiefs. O meu destaque no time do Washington vai pro Seals Jones, né? O tight end Rick Seals Jones, que assumiu aí a vaga do Logan Thomas, que foi para injury reserve e foi muito bem utilizado na semana passada, tá? 8 targets para ele, 41 jardas. Opção muito boa de stream para você que precisa de um tight end. No lado do Kansas City Chiefs, destaque pro Darrell Williams, né? O Darrell Williams, que agora vai ser running back 1, já que o Clyde Edwards-Helaire sofreu uma lesão no jogo contra o Bills, vai ficar fora, tá na injury reserve, no mínimo 3 jogos fora para ele. Então, o Darrell Williams, opção fortíssima para waiver, um cara que vai jogar no ataque forte, não deve ter um grande volume de jogo, mas é um cara, assim, deve ter um grande volume de jogo porque o Chiefs não dava um grande volume de jogo para os running backs, né? Mas ele vai ser o running back 1 do time, vai ser o cara com mais toques, então tem um potencial para ser um cara bem interessante aí nessas próximas semanas. Vamos continuar agora para o jogo entre Cleveland Browns e Arizona Cardinals. No lado do Cleveland Browns, vale destacar aqui o Odell Beckham Jr., que infelizmente não está conseguindo produzir bem de novo, né? Teve uma volta bem interessante na semana 3, né? Com 9 targets, 77 jardas, mas nos 2 últimos jogos não jogou bem. Não passou nem das 100 jardas somadas nos 2 últimos jogos, então o Odell, infelizmente, tá caindo cada vez mais de valor no ranking até o final da temporada. Para mim, hoje o Odell é um wide receiver apenas para flex aí, se você precisa de um wide receiver. No lado do Arizona Cardinals, eu quero citar aqui a disputa de backfield entre Chase Edmonds e James Conner, cara, que tá bem interessante isso aqui. Tá uma disputa bem acirrada entre esses dois jogadores, né? Os dois estão tendo toques muito parecidos na bola. A gente não vê nenhuma semana um dos running backs sobressaindo aí em toques na bola. Inclusive, o Chase Edmonds tem uma média de 14.4 toques por jogo e o James Conner 13.4. Inclusive, os dois têm uma média muito parecida de toques, de pontos por toques, né? O Chase Edmonds tem uma média de 0.89 pontos por toque na bola e o James Conner 0.86. São dois caras muito próximos. Eu acho que os dois jogadores, para mim, são opções de flex para fantasy. Vale você ficar ligado nesses dois, nessa disputa de backfield. O James Conner sendo muito utilizado em situações de gol. Isso vale muito a gente citar, né? O James Conner está sendo importante porque está sendo utilizado na situação de gol, está fazendo touchdowns. E isso está agregando muito o valor do James Conner, que a gente não esperava muita coisa. Próximo jogo entre Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Meu destaque nesse time do Denver Broncos vai para o Courtland Sutton, que na semana passada voltou a jogar bem, mais de 120 jardas para ele. O volume tá aí, ele tá com volume de jogo desde que o Jared Judy saiu, já teve 2 jogos muito importantes, né, muito bons, com mais de 10 targets. Hoje no Courtland Sutton, não acho que ele vai ser lá um wide receiver top 15 no Fantasy ou algo do tipo, mas eu acho que vale a pena você ficar de olho nele, porque ele é um cara que tem tido bons targets, tem tido uma boa química com o Teddy Bridgewater, né? Nos jogos que o Teddy Bridgewater jogou, ele foi muito bem. No lado do Las Vegas Raiders, o meu destaque vai para o Derek Carr. Que o Derek Carr, infelizmente, está caindo ladeira abaixo. A gente viu uma comparação no Twitter, né? Nos jogos com e sem o Josh Jacobs, a diferença de pontuação do Derek Carr é gigantesca. Infelizmente, o Josh Jacobs acaba roubando muita pontuação do Derek Carr por correr a linha de gol, fazer touchdown e tudo mais. O Derek Carr que a gente vinha considerando ali para ser um quarterback ali
top 15, top 12 talvez até, né? Porque começou muito forte a temporada, com médias de 400 jardas por jogo nos 3 primeiros jogos. Agora já tá caindo um pouquinho depois de 2 jogos muito ruins. Tem agora um jogo complicado contra o Denver Broncos fora de casa. Vale ficar com o alerta ligado para todo esse ataque do Las Vegas Raiders por conta dessa queda de produção do Derek Carr. New England Patriots e Dallas Cowboys vai ser mais um jogo bem interessante. O meu destaque nesse jogo vai pro Hunter Henry, que pelo visto se tornou o tight end 1 do time. Passou o Jonnu Smith, tá? O Jonnu que não vem jogando bem. O Jonnu não vem fazendo bons jogos no New England Patriots. O Hunter Henry vem crescendo nas 2 últimas partidas. Inclusive o Hunter Henry já tem ali um target share maior do que o Jonnu. O target share do Hunter Henry é de 14%, do Jonnu é de 12,3% apenas. São 5,2 targets pro Hunter Henry contra apenas 4 pro Jonnu. Então, assim, olho no Hunter Henry, que pode ser uma ótima opção de streaming, e não apenas streaming, mas uma opção de, possivelmente, talvez, até um tight end número 1 aí no Fantasy nas próximas semanas. No lado do Dallas Cowboys, o meu destaque vai pro Zeke, que depois de uma semana 1 que a galera endoidou com o Ezekiel Elliott, ele vem de 4 semanas produzindo muito, 3 semanas seguidas com mais de 20 pontos para ele, mais um jogo de mais de 100 jardas, mais um jogo com mais de 20 corridas, não é muito acionado no jogo aéreo, não vem sendo, né, o Ezekiel Elliott desde a temporada passada, mas está correndo demais e não está só correndo demais em produtividade, ele está correndo demais em quantidade, né, em qualidade. Ele tem produzido muito bem por corrida, tem jogado muito bem, fazendo uma média de 1,02 pontos por toque na bola. A galera fala, mas o Pollard produz mais do que o Zeke e tal, e quando toca na bola, não. O Pollard tem uma média de 0,95 pontos por toque, enquanto o Zeke tem a média de 1,02 pontos por toque. Então, assim, não estou desmerecendo o Pollard, nada disso, até porque ele tem sido uma baita surpresa e é uma opção boa para flex no Fantasy Football. Média de 2,6 toques na bola para o Pollard é um número gigantesco. O Zeke com a média de 19 toques na bola. Destaque para o Zeke, que é um running back top 5 hoje no Fantasy, e o Pollard também vale um destaquezinho porque ele tem sido um cara bem importante. Vamos para o Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. Destaque nesse Pittsburgh Steelers aqui para mim é o Najee Harris, tá? Que tá produzindo bem, tá sendo absurdamente bem utilizado para esse time dos Steelers. O jogo passado teve um número bem menor de snaps, mas assim, foi o jogo que ele teve o maior número de corridas, 23 corridas para o Najee Harris, né? Então, assim, muito importante a gente analisar esse fator, porque foi o primeiro jogo que ele produziu muito correndo com a bola, né? 122 jardas para ele, conseguiu touchdown. Najee Harris sendo um running back 1 bem impactante. Vale destacar o Juju, que se machucou e está fora da temporada. Então o Deontay Johnson e o Chase Claypool agora tem um valor bem acrescido aí, né? Tem um valor bem interessante. Mesmo com o Big Ben não jogando muito bem, esses caras têm um valor muito importante aí pro resto da temporada. No lado do Seattle Seahawks, o meu destaque vai pro Russell Wilson, né? Que machucou o dedo, vai ficar fora algumas semanas, então a gente vai ter um Geno Smith aí atuando. Acredito que pelas próximas 3 semanas a gente deve ver um Geno Smith. Talvez o Russell Wilson volte na semana 10, na semana 11. A gente não sabe quanto tempo ao certo ele vai ficar fora, mas pode ficar fora de 4 a 6 semanas aí o Russell Wilson. Então o Geno Smith vai ser o titular. Isso acaba perdendo um pouquinho de valor pro Metcalf e pro Tyler Lockett. A gente viu que no último jogo contra os Rams, quando o Geno Smith entrou, ele procurou muito o DK Metcalf, mas eu acho que foi uma situação de jogo, assim, eu não acho que vai ser tão, assim, DK Metcalf 100%. Acho que ele vai ser bem utilizado, logicamente, mas perde valor, né? Porque não é a mesma coisa ter um Geno Smith ou ter o Russell Wilson, perde muito o valor do quarterback e todo o ataque aí do Seattle Seahawks. E para finalizar, Tennessee Titans e Buffalo Bills. Meu destaque no Tennessee Titans vai pro Derrick Henry. Não só pro Derrick Henry, mas eu queria falar também do Ryan Tannehill, que ao mesmo tempo que o Derrick Henry tá jogando muito bem, o Ryan Tannehill não tá jogando nada pro Fantasy. Uma das grandes decepções minhas para essa temporada é o Ryan Tannehill, que eu esperava que fosse jogar muito bem. Já são 4 dos 5 jogos com menos de 20 pontos no Fantasy para ele. E alguns jogos, assim, contra o Jets, contra os jogos com defesas fracas. Contra o Jets dá pra gente relevar porque ele fez o Jets vinha bem contra o quarterbacks, estava sem o A.J. Brown e o Julio Jones, mas o Ryan Tannehill não vem produzindo bem. Por quê? Muito porque o Derrick Henry está dominando completamente ali
os jogos, né? É basicamente o Ryan Tannehill 30 vezes por jogo correndo com a bola, correndo muito bem e fazendo touchdowns. É surreal o que o Derrick Henry está fazendo nessa temporada, mais uma vez. Do lado do Buffalo Bills, o meu destaque vai pro Emmanuel Sanders e pro Stephon Diggs, né? O Emmanuel Sanders está sendo um jogador bem importante no Fantasy essa temporada. Não vejo ele como um cara para ser um wide receiver 2 ou um flex ainda. Eu acho que ele vai ser um cara de altos e baixos, que vai depender muito de touchdowns chamando bem. E o Stephon Diggs, né, como eu falei mais cedo, espero uma melhora, espero uma crescente dele, espero o Stephon Diggs com números aí em torno de 10, 12 targets por jogo, mas entrando na end zone, né, coisa que não vem fazendo, teve apenas um touchdown na temporada. Espero ver o Diggs com mais touchdowns, lembrando que na temporada passada foram 8 touchdowns para ele, né, 1.500 jardas. Foi uma temporada surreal do Stephon Diggs, então eu espero o Diggs com média de 8 touchdowns. Ele já teve 8 touchdowns, pelo menos 8 touchdowns 3 vezes na carreira. Então, o Diggs entrar mais na endzone é algo que eu espero muito pro Fantasy Football. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Fechamos o podcast dessa semana. Espero que você tenha curtido esse formato aí de tirar dúvidas, falar um pouquinho mais a fundo sobre alguns jogadores e depois dar uma repassada geral aí sobre alguns destaques de cada um dos times pro Fantasy Football para essa próxima semana. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aí no nosso podcast, na plataforma que você estiver ouvindo, porque isso vale muito, muito pra gente. Depois manda seu feedback no nosso Instagram, no nosso Twitter, aonde quer que você possa encontrar a gente lá, que vai ser muito bem-vindo. Valeu, grande abraço e até a próxima.